Vamos lá, gente, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E a gente para por aí a nossa leitura. Rápido e rasteiro. Por quê? Porque hoje nós vamos fortalecer a nossa ideia a respeito do fato de que a parábola não fala de um filho, mas fala de 2 filhos. Começamos a falar um pouco sobre isso semana passada. Vamos nos aprofundar nessa ideia de que Jesus está recapitulando. Lembre-se que Jesus está apresentando essa parábola para 2 grupos: pecadores, meretrizes, publicanos, ladrões, políticos que andavam atrás de Jesus, pecadores, conhecidos como pecadores. E o outro grupo que andava com Jesus, qual era? Religiosos. Lembre-se que quando a gente disser aqui irmãos mais novos, são os pecadores daqueles que a gente conhece. E quando a gente disser aqui irmãos mais velhos, são os religiosos moralistas. Jesus usa essa parábola para se dirigir a esses 2 grupos. Por força do texto, nós valorizamos mais o irmão mais novo. E sempre nos apegamos ao irmão mais novo e achamos que a mensagem é só para o irmão mais novo. Gente que é pecadora e que pode vir para Jesus. Mas há mais coisas para a gente aprender. Precisamos entender, e hoje vamos entender, que ambos estavam perdidos. O filho mais velho estava perdido. E o filho mais novo também estava perdido. Vamos começar rapidinho analisando a situação do filho mais novo. Filho mais novo perdido. No versículo 12 diz assim: o mais novo dos filhos disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Nós entendemos que o filho mais novo, como a própria história diz, ele pede a divisão da herança, o que é algo muito sério. Quando Jesus conta isso, ele está contando uma história muito dramática para a sociedade da época. Interprete assim, entenda assim. É uma história muito dramática. Para nós ocidentais a coisa não é tão profunda, mas para eles, orientais, naquela época era muito profundo. Aqui quando há um pedido de divisão da herança, e aquele pedido é imediato, significa uma coisa muito séria, que o filho na verdade queria que o pai morresse, mais ou menos assim. Por quê? Porque as heranças eram divididas sempre depois da morte do pai. O patriarca que dominava tudo, ao morrer, era dividida então a sua herança. Quando o filho mais novo pede que a herança dele fosse dividida imediatamente, ele está expressando meio que um desejo que o pai morra, tipo assim: não estou nem aí para você, meu pai, não estou me importando nem um pouco com você. A relação do filho mais novo com o pai era movida pelo interesse que ele tinha na herança. É isso que a gente entende dessa história. Ele fica lá com o pai, na terra do pai, mas chega um dia que ele fala: quer saber, não aguento mais. Aí ele demonstra o seu verdadeiro valor. O que estava dentro dele não era um desejo de se relacionar com o pai. Para ele aquilo já tinha dado, vou embora. E aí ele pede que a herança seja dividida para que ele possa ir embora. Ele havia se cansado daquela relação. O pedido dele é surpreendente, sim. Você pode ter certeza que o grupo que estava ouvindo aquela história fica surpreso. Mas a reação do pai também é surpreendente. Estamos falando do irmão mais novo. Como é que o pai se relaciona com o irmão mais novo? Você sabia que naquela época era uma sociedade patriarcal. Como eu disse, o pai é quem manda e obedece quem tem juízo. O negócio era forte, era sério. Não tinha conversa. Dentro de uma perspectiva normal, qual deveria ser a reação do pai nessa história contada por Jesus? Expulsão, coro, primeiro coro, expulsão e vergonha do filho mais novo, entendeu? Qualquer pai socialmente iria agir assim: dá um couro nesse moleque, bota ele para correr, acabou. Negócio de pedir a herança imediatamente. Mas é interessante que Jesus conta que o pai não fez isso. O pai, diz o texto, repartiu a sua propriedade
entre eles. Por que isso é tão surpreendente? Porque a vida das pessoas naquela época era muito ligada à terra. E a propriedade que eles tinham, os bens que eles tinham, estavam todos ligados à terra. Quando Jesus descreve essa história, quando ele vai dizer propriedade, o termo grego que ele usa aí na tua Bíblia é bios. Jesus poderia ter usado outro termo, mas ele usa bios. Bios sabe o que é, irmão? Bios é vida, biologia, estudo da vida. Por que Jesus diz assim? Ele repartiu a sua bios entre ele. Porque propriedade, terra, era vida. Eles eram muito ligados à terra. A gente não é ligado à terra. Nós somos urbanos, é mais fácil, sai de uma casa, vai para outra. Eu tenho 23 anos de casado, já me mudei mais de 10 vezes em 23 anos de casado. É assim, alguns aqui não, mas é muito mais fácil para nós. Nossa cultura não é assim. Para a gente, leite vem na caixinha, não é da vaca, né? A gente, cenoura vem já lá no supermercado, aquele lugar que fabrica cenoura, fabrica alface, essas coisas, a gente pensa assim. Mas eles eram terra, tudo era terra. Quando ele fala, vou dividir a minha bios entre vocês, ele estava dividindo um pedaço dele. O pai estava disposto a dividir um pedaço dele, porque ele pertencia à terra, a terra pertencia a ele. Veja que coisa interessante, tanto a atitude do filho mais novo, quanto a ação do pai para com o filho mais novo é surpreendente. Aí a história continua, você já sabe, o filho pega dinheiro, vai embora, gasta, arrebenta com tudo, arruma amigos motivados pelo seu dinheiro, aí o dinheiro acaba, aí ele fica na pindaíba, aí ele vai comer com os porcos, trabalhar lá no chiqueiro, aí ele pensa, vou voltar para casa, vou achar um plano para voltar para casa. Ele traça um plano. Como é que o filho mais novo traça esse plano? Ele diz assim, vou ser empregado do meu pai. Empregado, dentro da relação profissional da época, era a pessoa mais, era o cargo mais simples de qualquer tipo de relação profissional. Tinha o servo e tinha o empregado. O servo morava com o patrão, com o senhor. O servo morava com a família, nas terras. Empregado não. Empregado morava fora, na cidade, aí em qualquer lugar, ele vinha, trabalhava e ia embora. Então o filho já sacou assim na cabeça dele, eu não posso chegar lá e pedir para ser servo. Não posso pedir para ser filho, porque ele sabia o que ele tinha feito, era muito grave. Ele tinha arruinado a relação dele com o pai. Ele tinha arruinado a relação dele com a comunidade. Ele estava morto para aquelas pessoas, sabia disso? Na cabeça dele, até para o pai ele estava morto, porque era a cultura da época, não é? Ele rompeu com todas as alianças que ele tinha e foi embora. Tanto que o pai, quando recebe o filho mais novo, você vai se lembrar disso, fala para o filho mais velho, a gente tem que celebrar, porque o teu irmão estava morto. Esse morto aí é o nível de relacionamento dele com as pessoas da sociedade, da própria família, como é que estava? Aí o filho vai para casa, e ele tem um plano, vou ser empregado e vou começar a pagar minhas contas. Essa vai ser a minha conversa. Ele vem pela estrada, lá está o filho, planejando isso. Daqui a pouco sai o pai correndo, porque vê o filho na estrada. Meu irmão, um homem naquela posição jamais sairia correndo. Olha o pai agindo de novo com o irmão mais novo de um jeito louco, diferente. Aquelas pessoas que estavam ouvindo essa história estavam loucas. Pai, patriarca da casa, sai correndo, sai correndo. Se joga no braço do filho, beija, chora, aquela emoção, cheio de emoção. Isso não era normal de um pai, na relação dele com as pessoas, com a sua própria família. E aí, o filho mais novo começa a apresentar a sua ideia de restituição, porque tudo que ele tinha feito era muito sério. Ele começa a falar, pai, é o seguinte, fica tranquilo, que eu vou pagar tudo que eu devo. Vou trabalhar como empregado, só vai me ajudar um jeito para eu aprender a ser empregado junto com um servo teu. E ele começa a apresentar o plano, daqui a pouco o pai, para com isso. Chama os empregados e fala, depressa, tragam a melhor roupa,
da casa, quem é que tinha a melhor roupa? O pai. Traga minha roupa, minha melhor roupa para ele. Traga um anel de honra. Vamos receber esse menino aqui desse jeito. O pai estava querendo dizer para ele: eu não vou esperar você pagar a tua dívida para você ser recolocado dentro da família. Esquece isso. Você não vai trabalhar que nem louco aí para poder voltar para o teu lugar. Eu não vou deixar você ficar envergonhado. Vem, eu estou cobrindo a tua vergonha. Eu estou te recebendo. O pai prepara então um banquete com um novilho gordo. Irmão, novilho gordo era bala na agulha, era coisa boa. Eles não comiam muita carne, porque a carne não era tão farta naquela época. Comer carne já era difícil. Comer novilho gordo só para festas muito importantes. Mas ele manda matar o filho novo. Aliás, filho novo nada. Manda matar o novilho gordo. Não mandou matar o filho, não. Esquece, essa parte da pregação está errada. E aí, ele suporta tudo isso. E os ouvintes de Jesus achavam isso impossível. Lembre-se que nós estamos falando de uma parábola. Jesus está contando isso para pessoas. E essa leitura que nós estamos fazendo aqui, eles estavam fazendo. Isso é uma loucura. Esse pai é um louco. O filho é um maluco, o pai é outro maluco. Isso é impossível. Mas na história de Jesus é assim. O pai trabalha bem o seu amor rejeitado. O pai suporta o sofrimento, suporta a dor, a vergonha. Na verdade, a história do filho mais novo desafia o coração e a cabeça dos irmãos mais velhos que estavam ouvindo Jesus. Para eles isso era impossível. E Jesus estava dizendo que, independente de qualquer coisa, o pai, que na analogia da parábola é Deus, está disposto a receber o homem. Está disposto a perdoar o homem. Estava dizendo isso para os irmãos mais velhos que estavam ouvindo a pregação, religiosos e moralistas. Deus recebe as pessoas, Deus ama as pessoas. E Jesus então descreve a bondade do Pai, a misericórdia e a graça e o amor do Pai. Antes de qualquer coisa, o Pai já havia perdoado o Filho. Jesus está dizendo, é assim que Deus se relaciona conosco. Já há perdão preparado para nós. É isso que Jesus está ensinando àquele grupo de religiosos e moralistas. Alguns acham que a história acaba aqui, que essa é a ideia da parábola de Jesus. Inclusive usam isso para dizer assim, mas onde é que está a expiação? Expiação não é o ato de espiar assim, né? De olhar pela fechadura. Expiação é o ato de pagar pelo erro. Ninguém pagou pelo erro. É claro que nessa história realmente, num primeiro momento você não enxerga isso. Mas é por isso que a história continua, porque ela não acaba aqui. Jesus ainda tem mais coisas para ensinar. Aí ele vai para o filho mais velho. Aí ele foca a sua atenção no filho mais velho. Nós entendemos então que o filho mais novo foi um doido, que tentou resolver a sua vida por conta própria, mas foi amado pelo pai, assim, que o filho mais novo estava errado, não estava certo, estava errado, mas que o pai o amava assim mesmo. Vamos ver como é que Jesus demonstra a história do filho mais velho. Bom, a festa começa, filho mais novo lá dentro, todo mundo lá dentro, o filho mais velho fica sabendo que a festa estava acontecendo, ele fica doido. Ele fica furioso, e agora, quem vai pisar no calo do pai, magoar o pai, é o filho mais velho. Quem vai machucar o pai, é o filho mais velho. Ele se recusa a participar da maior festa pública que o seu pai já havia feito. Essa é a história. Fica do lado de fora, reprova o pai. O pai vai atrás dele, algo também não comum e usual para a época, perante a figura patriarcal. O pai suplica que ele participe da festa, é assim que a história nos é apresentada, mas não há retorno do filho mais velho. Ele continua furioso, ele continua doido da vida. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque o custo da festa irrita o filho mais velho. A história nos mostra isso. Ele fala assim para o pai, você nunca me deu um cabrito
Pegou o novilho gordo e está gastando com esse cara aí que foi gastar o teu dinheiro com as prostitutas? Era uma coisa interessante de se focar. Essa imagem do filho mais velho rebelado com o pai nos mostra algumas coisas. A sua parte na herança estava sendo dividida com o irmão, porque a terra foi dividida em 3 partes. Uma parte foi para o irmão mais novo, que gastou, sobrou um todo. Esse todo foi dividido de novo por 3. Então o filho mais velho ficou invocado porque a parte dele estava sendo entregue para o irmão mais novo. E ele não aguenta isso. Isso demonstra também que ele se achava merecedor de tudo que ele tinha. Esse meu irmão nunca trabalhou por nada, mereceu ser expulso, mas você o recebe de volta e enche ele de riqueza, enquanto eu mereço estar aqui. Eu mereci essa festa aí. Eu mereci esse novilho gordo. É o que ele acha. E ele quer dizer, onde é que está a justiça de tudo isso? Essas são as ideias que a gente enxerga através do diálogo que ele tem com o pai, das suas atitudes. Ele gostaria de ter sido consultado pelo pai. E a ira dele vai insultando o pai. Ele desrespeita o pai. Chega um certo momento que ele diz assim: olha aqui, escuta aqui. Em tom diferente do que ele deveria usar com o pai. Inaceitável para o contexto da época. Essa é a atitude do irmão mais velho. Tão complicada quanto a atitude do irmão mais novo. Agora, como é que o pai lida com tudo isso? Como é que o pai lida com o irmão mais velho? Com certeza, outro homem botaria ele para correr também. Com certeza, os fariseus que estavam ouvindo Jesus esperavam que o final da história fosse esse. Ele vai chutar o cara e vai mandar o cara embora. Cena dos próximos capítulos. E agora? Aí vai lá o pai, Jesus, dizendo que na verdade ele não faz nada disso. Ele convida o filho para a festa. Ele insiste, dizendo para o filho mais velho: engole o teu orgulho. Deixa de ser tonto. Para de ser assim. Vem para a festa comigo. Você não está ganhando nada com isso. Você não está vencendo essa briga. Aliás, isso aqui não é uma briga. Deixa o teu orgulho, vem junto comigo. E os fariseus ficam esperando o finalmente da história, mas a história se encerra aí. Nós então percebemos que o filho mais novo foi ruim, o filho mais velho foi ruim, foi mau, ambos, e o pai foi amoroso com todos, com ambos. Mas fica um ponto de interrogação sobre o que aconteceu com o filho mais velho, porque a história para nesse ponto. O que é que a gente então aprende com isso? Quando eu olho para o filho mais velho e vejo uma atitude como essa, e uma atitude do pai como essa que nós descrevemos, olho para o filho mais novo e vejo tudo isso, é que Jesus ele redefine pecado. Jesus redefine pecado. Jesus nessa parábola usa a imagem dos 2 filhos para apresentar para nós 2 caminhos que a humanidade usa para viver, para ser o que ela é. São caminhos que nós usamos para encontrar a nossa felicidade, o nosso jeito de viver. O primeiro caminho é o caminho da conformidade moral. O irmão mais velho, moralmente correto, tudo certo, eu mereço, eu faço tudo correto. Esse é o caminho da moralidade, irmão mais velho. O segundo caminho, autoconhecimento. Não quero regra, não quero ninguém mandando em mim. Quero rodar a vida, quero conhecer a mim mesmo, quero crescer no meu autoconhecimento e vou ser feliz assim. São esses 2 caminhos que nós temos para viver. A humanidade vive em cima disso. São 2 paradigmas, 2 modelos que mostram para nós como o mundo é, e nós lidamos com o mundo sempre em cima desses 2 valores. Usamos esses caminhos para encontrar nosso valor, nosso significado. Usamos esses 2 caminhos para lidar com os males do mundo. Usamos esses 2 caminhos para dizer o que é certo, o que é errado. E é claro que a parábola nos aponta isso. O filho mais velho simboliza o caminho da moralidade. Sempre da moralidade. E esse era o perfil dos fariseus que ouviam Jesus. Não é? Não pode errar, cumpra a lei, seja correto. Como eram os judeus que tinham como a lei
de Moisés como base da sua vida, para eles o importante era cumprir a lei. E eles discutiam a lei, debatiam a lei, era tudo em cima da lei, era a prática de coisas corretas que, segundo eles, na visão deles, os habilitava diante de Deus. Deus me dá e me abençoa, e nós somos o Israel de Deus porque obedecemos a Deus. E a gente continua sendo abençoado na terra porque a gente obedece a Deus, a lei. E se você, pagão, quiser se converter, vai ter que obedecer à lei. Porque assim nós estamos bem nesses dias, e assim nós estamos bem no futuro, vamos ser salvos, porque obedecemos à lei. É o filho mais velho. O filho mais novo simboliza o caminho do autoconhecimento, que naquela época já existia, pessoas que não queriam prisão, não queriam peso da moralidade sobre elas, e hoje mais ainda. Nós vivemos uma sociedade muito moderna e nesse aspecto isso tem crescido. É aquela ideia da liberdade total do indivíduo. O indivíduo deve ser livre completamente para buscar a sua autorrealização. Segundo essa visão, o mundo seria melhor sem tradições, sem preconceito, sem autoridade, tudo que tira a liberdade do ser humano para fora. Quero ser livre, quero fazer o que eu quero. É o irmão mais novo, é o louco. São aquelas pessoas pecadoras que estavam ali com Jesus. O mundo é basicamente dividido assim, irmão. É claro que os moralmente corretos pregam que eles estão certos. E aqueles que querem o autoconhecimento pregam que eles estão certos. Essa briga sempre vai existir. Estamos do lado certo da vida, vocês estão do lado errado. Essa briga sempre vai existir. E a humanidade é mais ou menos dividida nesses dois grupos. Não completamente. Há pessoas que andam na moralidade durante um tempo, aí dá um negócio, vai ser louco, vai viver a vida. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Há outras pessoas que são do autoconhecimento, nascem, querem viver livres, de repente acham melhor se voltar para a moralidade. Se apegam muitas vezes à religião e fazem isso. E tem gente que fica transitando, às vezes até de forma escondida entre esses dois grupos. Você quer ver um bom exemplo? É quando a polícia pega, por exemplo, alguém que é ligado ao clero da igreja, porque o clero da igreja representa a moralidade, né, irmão? Não tem ninguém que represente mais moralidade do que o clero da igreja, de um modo geral, estou dizendo. Aí descobrem que, por exemplo, o cara era pedófilo. Vê que coisa interessante, ele vive em dois mundos. Ele vive no mundo da moralidade, eu sou perfeito, sigo a Deus, obedeço ao Senhor, mas por baixo dos panos eu sou um maluco do autoconhecimento, quero me explorar, quero conhecer a vida. Olha que coisa louca. Então, basicamente as coisas, elas se dividem e funcionam assim. O que é que Jesus está fazendo quando ele apresenta esses dois filhos? É dizendo que ambas abordagens de vida estão erradas. Muita gente acha que só o filho mais novo é que está sendo apresentado por Jesus. Não, o mais velho também, irmão. E Jesus está condenando essas abordagens, esse jeito de viver. Tanto a moralidade extrema na moralidade que me habilita, segundo a minha ideia, a ser correto diante de Deus e a viver assim, ela é tão errada quanto o autoconhecimento. Então é isso que nós vamos entender, espero que a gente entenda isso nas nossas conversas. Ao falar sobre o irmão mais novo, Jesus apresenta o pecado convencional, não é? Pecado convencional, não é? O irmão mais novo pega o dinheiro, sai para a vida, gasta, bebe, fuma, cheira, faz tudo que ele quer, é uma loucura. Esse é o pecado convencional, que a gente olha e sabe. Mas quando ele fala do irmão mais velho, que ele apresenta um perfil de alguém obediente, disciplinado, controlado, ele não deixa de apresentar aquilo como uma maneira também errada de viver. Dois modelos, ambos errados. Dois filhos, ambos errados diante do seu pai, que representa, é claro, Deus. Os dois modelos são condenados por Jesus. Agora é interessante porque no desenrolar da sua conversa,
Jesus, lá no final da parábola, deixa o filho mais velho em stand-by. Ele fica lá. Interessante perceber que quem vai participar da festa, quem é? Quem participa da festa com o pai, gente? O irmão mais novo. O irmão mais velho não vai no jantar. O amante das meretrizes é salvo. Mas o homem apegado à retidão moral, na parábola de Jesus, continua perdido. Por que o irmão mais velho não vai para o jantar? Porque ele era muito orgulhoso. Porque ele achava que sabia tudo. Porque os moralmente corretos são assim. Não são os pecados dele que o afastam do Pai, mas o seu apego ao orgulho. Então, na verdade, você percebe que o estilo de vida de ambos, eles são mais parecidos do que a gente imagina quando lê a história de uma vez só, rapidamente. Eles são iguais. O filho mais novo queria o quê? Pense comigo, irmão. Ele queria liberdade, ele queria fazer o que ele quisesse com a sua vida. Queria sair debaixo das asas do pai. E ele faz isso, não faz? Faz. Me dá o meu dinheiro, estou indo embora. Ele rompe com o seu pai. Para romper, ele vai contra as normas. E o mais velho? O mais velho também queria a mesma coisa. Só que ao invés de romper com as normas, ele as obedece cegamente. Para quê? Para que ele pudesse cobrar o pai com isso. O filho mais velho é o correto, é o perfeitinho, que pega tudo isso e joga na cara do pai. Eu te obedeci a vida toda, eu mereço ser mais bem cuidado. Esse é o discurso do filho mais velho. Olha que coisa interessante. O coração dos dois é igual, irmão. Ambos ressentiam-se da autoridade do pai e queriam fugir dessa autoridade. Queriam alcançar uma posição em que eles pudessem dizer para o pai o quanto ele estava errado e pudessem mandar no pai, dominar o pai. Era isso que eles queriam. Ambos eram rebeldes. Um sendo extremamente mau, o outro sendo extremamente bom. Ambos queriam essa ruptura. Sabe o que nós precisamos entender então, irmão? Que nós podemos nos rebelar contra Deus e permanecermos alienados, tanto ao quebrar as suas regras, quanto a obedecer todas elas de forma diligente. A obediência zelosa da lei de Deus pode servir como meio de rebeldia contra Deus. Isso é uma coisa para a gente pensar muito, muito profundo isso. O irmão mais velho, com todo o seu cuidado, zelo e obediência, estava longe do pai. Estava em desobediência tanto quanto o filho mais novo. Jesus nos apresenta então uma ideia mais profunda de pecado. Qual a ideia que nós temos de pecado, irmão? Obediência de regras. Perfeito? É isso que a gente pensa? É isso. Se isso fosse assim mesmo, se essa fosse a verdade absoluta, então o irmão mais novo estava mal, o irmão mais velho estava correto. O irmão mais novo quebrou as regras, o irmão mais velho não quebrou. Mas não é isso que Jesus está mostrando. Jesus mostra que ambos estão errados. Então o que acontece é que Jesus aprofunda mais, irmão. A definição de Jesus sobre pecado, sobre desagradar o Pai, é mais profunda. Jesus está ensinando então que é possível afastar-se de Deus, mesmo obedecendo completamente às suas leis. É isso que Jesus está mostrando. Obedecendo todos os mandamentos, eu acho que eu tenho um lugar garantido no céu, uma boa vida aqui na terra, e eu me torno o quê? Autossuficiente. Essa é a mensagem baseada no relato sobre o filho mais velho. Ele se achava autossuficiente. E é isso que nós encontramos quando baseamos a nossa vida na moralidade e na religião. A atitude do filho mais velho é essa: ele fica irado,
ele quer dominar o pai. Ele não precisa do pai, ele está acima disso. Então as pessoas religiosas e moralistas que vivem sobre regras, elas se colocam numa posição de autossuficiência. Eu faço, Deus tem que me amar, eu sou correto, eu não traio os meus amigos, eu não traio a minha mulher, meu marido, eu sou uma pessoa exemplar, eu faço tudo corretamente, eu mereço ser amado por Deus. Aliás, Deus faz muito bem em me amar, eu sou tão bom, sorte dele que me ama, eu sou um cara tão perfeito, tão correto. É o filho mais velho, que está obedecendo a Deus, mas o seu coração está distante. Por quê? Porque ele se torna salvador de si mesmo. Sabe qual é a característica do filho mais velho? Ele quer salvar-se a si mesmo, ele não precisa do pai. E os religiosos e moralistas têm essa ideia: eu providencio a minha salvação, é só eu obedecer e fazer tudo certinho que está tudo certo. Graça de Deus, deixa para lá. Graça de Deus é para pecadores, graça de Deus é para gente que está no mundo. Eu sou correto, estou na casa de Deus, sou perfeito. E a gente tem que avaliar se os sinais dessa situação não estão entrando em nós. Eu acho que essa é a maior lição que a gente deve tomar hoje, baseados na ideia do filho mais velho. Esses sinais muitas vezes estão presentes na nossa vida. Você quer ver? Quando você está passando por uma luta que chega forte na tua vida, e você faz aquele tipo de oração assim: mas Deus, eu sou tão bacana, eu vou na igreja todo domingo, esse mês eu bati cartão, Deus, eu não mereço isso. Opa, está brotando um irmão mais velho na área. Deus, meu dízimo está em dia, está tudo certo, perdi o emprego, como assim? Não pode, está fazendo aquela campanha lá na igreja, estou indo todo dia, minha oferta, meu envelope especial está tudo certo, Deus, como assim? Não posso passar por isso, eu não mereço passar por isso, o senhor não tem direito de fazer isso comigo. Não era o tipo de discurso que o irmão mais velho teve com o seu pai? É assim que a gente se comporta, irmão. É assim que o moralista se comporta. Os irmãos mais velhos obedecem a Deus só para atingir os seus objetivos. Eles não obedecem a Deus por amor ao pai. Aliás, não obedecem por amor ao pai, obedecem por interesse. Não obedecem por gratidão, obedecem por interesse. Então Jesus, ele redefine o que está errado conosco, porque a gente pensa que pecado é quebrar uma lista de regras, mas Jesus mostra que um homem quase perfeito pode estar tão perdido espiritualmente quanto o mais devasso e imoral dos homens. Preste atenção nisso, porque o pecado não consiste somente em não quebrar regras, mas consiste em me colocar como meu próprio Salvador diante de Deus. Aí a gente fica assim, sem saber muito bem o que fazer, né? Poxa vida, eu não posso ser igual ao irmão mais novo. Aliás, alguns aqui já devem ter sido irmãos mais novos na vida. Uhul! Vale tudo, vamos embora. Está errado, está errado. Aí eu venho para a igreja, Deus me alcança, venho para a igreja. Agora você, irmão mais velho, aleluia, glória a Deus, nem o Ru não pode fazer mais, agora tem que ser assim, muito sério, moralmente correto. Sobra o quê? Sobra o evangelho, que não é nenhum e nem outro. Evangelho não é nenhum nem outro. O evangelho de Jesus não é religião, nem falta dela. O evangelho de Jesus não é moralidade, nem imoralidade. Ninguém aqui está dizendo para você sair e curtir a vida que nem maluco. Você sabe que esse não é o caminho. O evangelho de Jesus não é moralismo. O evangelho de Jesus não é relativismo, nem conservadorismo, ou mesmo liberalismo. O evangelho de Jesus é o evangelho de Jesus. É que a gente encontrou um caminho religioso de fazer as coisas. E esse tem sido o nosso erro como cristãos. Então,
Na verdade, para Jesus, todos estão errados. Filhos mais novos, filhos mais velhos. Para Jesus, todos são amados. Filhos mais novos, filhos mais velhos. E para Jesus, todos são convidados a mudar. Essa é a história da parábola. Agora cabe uma análise interessante, eu já estou indo para o final, aguenta aí, estou acabando. Parece que Jesus apresenta uma certa simpatia pelos irmãos mais novos, não é verdade? Você percebeu isso? Por quê? Porque os irmãos mais velhos são muito orgulhosos. E o orgulho nos afasta de Deus. Os irmãos mais novos que rodeavam Jesus eram abertos, eles ouviam e eles ficavam apaixonados por Jesus. Eles mudavam a sua vida. Os mais velhos não. Eles eram orgulhosos, resistentes. E olha o que diz Lucas 18:14. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Mais ou menos assim, uma versão moderna. O humilde está dentro, o orgulhoso, está fora. Olha só o que diz o Salmo 138:6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Jesus disse para os fariseus, irmãos mais velhos: publicanos e meretrizes estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus fica muito decepcionado com esse orgulho todo dos irmãos mais velhos. Então, creio eu que nós temos que perceber que há um perigo à vista. Porque se ambos os projetos de autossalvação, como nós falamos aqui, estão errados, um é mais perigoso que o outro. Ambos estão errados, ambos querem se salvar, mas dos dois, Jesus deixa claro que um deles é mais perigoso que o outro, porque o irmão mais velho, mais novo se salva, e o mais velho fica em aberto. Isso significa que há uma ironia na parábola, que o filho mais novo, que estava claramente distante do pai, saiu de casa, tal, e fez tudo o que ia fazer, que queria fazer e fez, ele rapidamente volta para o pai, e ele encontra o abraço do pai, ele aceita, o abraço do pai. O filho mais novo é resistente, e esse é o grande perigo descrito por Jesus. É claro, irmãos, que nós nos encaixamos mais e nos aproximamos mais do irmão mais velho. A gente está na igreja, a gente vem na igreja todo domingo. Se alguém perguntar para você, o que você é, que religião que é a tua? Eu sou crente, eu sou evangélico. A gente se encaixa mais dentro do perfil dos irmãos mais velhos, mas que hoje se desperte em nós a clara ideia de que os dois caminhos são perigosos e destrutivos para nós. De que servir a nós mesmos através do autoconhecimento vai nos destruir como destruiu o filho mais novo. E que servirmos ao Pai por interesse, para se apropriar de alguma coisa que a gente só pode ter pela graça, também é um grande perigo. Um grande problema para todos nós. E que a gente encontre então o Evangelho de Jesus Cristo, que é coração, que é amor e que é graça. A história então nos alerta para esses dois caminhos de morte e destruição, dos quais a gente precisa fugir, correndo. E a gente precisa avaliar a nossa relação com o Pai, se ela está sendo autêntica e verdadeira. Se a gente está servindo a Deus só por interesse naquilo que Ele pode nos dar, ou se a gente realmente quer o Pai, ou só a herança que o Pai pode nos dar. Isso é um grande desafio. E me
preocupa o fato de nós vermos o Evangelho no Brasil indo para esse lado, o lado do mérito, o lado do irmão mais velho, o lado em que eu faço por merecer. Nunca vou atingir essa situação. Se temos ou se somos, tudo é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai que está sobre a gente. Esse é o aspecto da parábola que a gente não pode perder de vista. O amor do Pai está sobre nós. E Ele nos chama para sairmos da vida devassa, louca, e nos chama também para sairmos da religião e entrarmos na festa em uma comunhão autêntica e verdadeira.